O tema da mensagem de hoje é: por que Jesus? E eu quero começar esse tema tão sério contando uma historinha engraçada. Diz que um menino pobre queria muito uma bicicleta e o pai dele não tinha dinheiro para dar para ele. Então ele chegou à conclusão, ele falou: eu vou ligar a televisão, que tem bastante programas evangélicos, eu vou aprender a orar com esses crentes. Certamente eles devem ter a solução. No primeiro dia que ele ligou o programa, o pregador era um pregador bem tradicional, teologia reformada, calvinista. Ele ouviu o programa, pegou mesmo mais ou menos o jeito do pregador. Chegou à noite, ele dobrou o joelho e falou: ó Deus soberano e altíssimo, imarcessível, se for de tua soberana vontade que eu tenha uma bicicleta azul amanhã diante da minha porta. Dormiu com toda a esperança e acordou e a bicicleta não estava lá. Ele falou: eu acho que eu peguei o programa errado. Eu vou pegar um programa desses pregadores que tem mais poder. Aí pegou um bem penteca, daqueles que o camarada pula, grita. Aí ele chegou na noite e falou assim: Deus, eu necessito de uma bicicleta. Aleluia. E eu declaro que ela será azul e estará à porta da minha casa amanhã cedo. Dormiu. Acordou no dia seguinte, a bicicleta não estava lá. Ele falou: deve ter alguma coisa errada. Passou em frente ao quarto da mãe dele. A mãe dele estava orando de joelho diante de uma estátua de Maria. Ele falou: Quando a mãe foi dormir, ele entrou sorrateiramente no quarto, passou a mão na estátua e levou no mato e escondeu. Voltou para o mesmo quarto, dobrou o joelho e falou: Jesus, se porventura tu queres ver a sua mãe de novo. Vocês já sabem o final da oração, né? Mais uma vez ele também não obteve a resposta. Mas por que eu estou contando essa historinha, queridos? É só para te dizer que a gente vive num tempo onde as pessoas têm fé e onde as pessoas têm muita vontade de conhecer a Deus. Mas o evangelho que se prega hoje é tão fracionado, parece uma coxa de retalhos. As pessoas acreditam em tudo que as pessoas da televisão dizem e são elementos e pregações tão contraditórias. E eu fiquei pensando: o que é que o mundo precisa hoje? O mundo não precisa de uma religião. O mundo precisa de Jesus. E o texto dessa mensagem é: por que Jesus? Porque talvez as pessoas para quem nós vamos pregar vão perguntar: mas por que só Jesus? O que é que ele tem? O que é diferente da minha fé e da sua fé? E hoje eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus em João capítulo 18, versos 33 a 40, para provar para você, através de 4 argumentos, por que Jesus? Porque Jesus é o caminho. E a Bíblia diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Pilatos se encontrou com Jesus e as suas arguições tinham a ver com por que eles querem que eu mate este homem. Ele não tinha ideia de que ele estava diante do próprio rei dos reis. Ele não tinha ideia que ele estava diante de quem tinha poder de vida e de morte. O Senhor do universo estava diante dele. E no entanto, no seu diálogo, algo é muito intrigante. Quando ele pergunta: você é o rei? Jesus falou: é você mesmo que quer perguntar ou foram os judeus que te mandaram perguntar isso? E ele ficou irritado, falou: não tem nada a ver com vocês, eu não sou nem judeu. São seus líderes que me entregaram você, o que você fez? E Jesus falou: não, eu sou o rei mesmo, eu vim para isso, para testificar sobre a verdade. E nesse momento, Pilatos faz a pergunta crucial: o que é a verdade? E antes que Jesus respondesse, ele vira as costas e não espera pela resposta. Queridos, o mundo hoje precisa desesperadamente de um Salvador. Mas as pessoas não querem saber da verdade. Elas preferem se esconder atrás de mentiras, porque as mentiras que eles criam para si mesmos permitem que eles vivam uma vida à parte da verdade. Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro britânico, certa vez disse que a verdade é o maior tesouro que nós podemos ter. Ele diz assim: é um tesouro tão valioso que muitas vezes é guardado por guarda-costas de mentiras. Em outras palavras, as pessoas não querem tanto saber da verdade, embora precisem muito dela. Por que Jesus? Em primeiro lugar, porque só Jesus revela a nossa real condição humana. Diga para a pessoa do teu lado, diga: ainda que você não saiba ou não creia, você é pecador. Vocês já repararam como todas as religiões do mundo, se você perguntar como é que alguém vai para o céu, as pessoas vão resumir da seguinte maneira: se você fizer mais boas ações do que más ações, você vai para o céu. Como se as pessoas pudessem alcançar o padrão exigido por Deus. Queridos, até na vida, quanto mais excelente o nível, mais se exige. Por exemplo, quantos aqui fizeram faculdade um dia? Muita gente. Quantos aqui fizeram a USP? Eu faço questão, fiquem de pé. Quem estudou na USP? Olha como é um número reduzido. Obrigado. Porque estudar na USP requer muito mais de você. Eu vou te dizer que na Universidade do Céu, ninguém tira a nota de corte necessária, se não for por Jesus. Simplesmente pelo fato de que nós somos pecadores. E nunca alguém revelou esta essência da maldade humana de maneira tão extraordinária como Jesus. Quando nós nos aproximamos dele, nós percebemos que o nosso padrão de certo e errado é muito pequeno. Por mais que um homem queira ser santo, ser bom, perto de Jesus ele é pecador, sim ou não? Jesus, ele revela isso. A maldade humana, porque hoje existem filosofias e tendências que fazem o homem acreditar que o homem é bom. Não, o homem é mau, essencialmente. O homem é capaz de fazer as piores atrocidades. Eu contei para vocês, sobre Auschwitz. Eu já dei esse testemunho algumas vezes, mas isso me impacta.
Como é que alguém é capaz de fazer as atrocidades que foram feitas? Quando perguntaram numa das salas onde há fotos, a foto de 2 meninos castrados por Mengele. A foto deles, meninos de 8 a 10 anos, eles estão olhando para o vazio. Foi tirado exatamente no momento que eles foram castrados. Perguntaram para o Mengele: como é que você é capaz de fazer uma atrocidade dessa? Ele disse: uma morte é assassinato, milhares de mortes é estatística. Quando perguntaram para o Adolf Eichmann, um dos algozes também dos judeus, ele fugiu depois da guerra para que não fosse julgado pelo tribunal de Nuremberg. Ele fugiu para a Argentina, para os nossos irmãos. E o Mossad mandou os seus agentes para descobri-lo. E um dos agentes que estava ali de tocaia, ficou muito tempo para poder descobrir onde ele estava. Observou um homem que todo fim de tarde chegava e abraçava um menino de uns 8 a 10 anos. Depois que ele foi pego e levado para Israel, este homem perguntou para ele: senhor Eichmann, me conta uma coisa, quem era aquele menino que o senhor abraçava todos os dias quando chegava em casa? Ele é meu filho. E o rapaz disse assim: qual a diferença dele para o meu sobrinho que o senhor matou? E ele respondeu: o meu filho não é judeu. Nós estamos falando do país mais avançado do mundo naquela época. Essa é a capacidade que os seres humanos têm de fazer maldade. E se você for sincero, você vai concordar comigo. Nós somos capazes de produzir maldade. Malcolm Muggeridge, um dos grandes escritores ingleses, diz que a verdade sobre a maldade humana é a verdade empiricamente mais comprovável, ao mesmo tempo que é a verdade mais discutida intelectualmente. O mundo sempre vai querer dizer: não, o homem não é mau, o homem é bom. Então, meu querido, diante de Jesus, todos nós reconhecemos a nossa incapacidade de atingir o padrão de bondade. Robert Maurer, o presidente da Associação de Psicologia Americana, há algum tempo atrás, e também professor da Universidade de Illinois, escreveu o seguinte texto: por muitas décadas, nós psicólogos olhamos para a questão do pecado como um demônio que nós precisávamos extirpar da nossa existência. O que nós não percebemos que ao longo do tempo, nós estávamos trilhando um caminho muito perigoso. Porque ao olharmos para o pecado como uma enfermidade da mente, nós começamos a chegar a um ponto onde nos perdemos. Ao nos tornarmos amorais eticamente, neutros eticamente e livres nesse senso, nós cortamos as raízes da nossa própria identidade e nos tornamos neuróticos, perguntando: quem sou eu? Qual é o meu mais profundo destino? O que significa viver? Este ateu convicto, doutor livre docente em psicologia, aos 75 anos de idade se matou, porque não conseguiu lidar com a dor, e a psicologia não teve respostas para as suas ansiedades mais profundas. Querido, talvez você tenha entrado aqui hoje com vazio, e eu quero te dizer que você precisa desesperadamente de um Salvador. Uma religião não vai mudar você, uma filosofia não vai mudar você, mas o Salvador pode. E o primeiro passo que você tem que dar nesta direção é reconhecer que você precisa dele e que você é pecador. Amém? Por que Jesus? Diga: porque só Jesus nos revela a nossa verdadeira essência. Amém? A segunda razão
para responder à pergunta: por que Jesus? Porque só em Jesus nós temos a provisão para as nossas enfermidades. Eu não estou falando só de enfermidades físicas, também emocionais, intelectuais, espirituais. Metade do Evangelho de João é dedicado à cruz. O homem precisa de salvação. O homem precisa de um Salvador. Há um grande filósofo chamado Ravi Zacarias. Ele foi convidado para falar na ONU, numa reunião chamada Prayer Breakfast, café da manhã de oração. E foi naquele tempo de guerra entre os palestinos e judeus, acho que 2014. O mundo estava se posicionando entre um lado e outro lado. E o tema que lhe foi dado foi: falando de verdades absolutas num tempo de relativizações. Difícil, né? Você tem uma plateia toda dividida. E ele então foi e ele começou dizendo: não dá para falar sobre verdades absolutas se nós não primeiro definirmos o que é o mal, definirmos o que é a justiça, definirmos o que é o amor e definirmos o perdão. E todo mundo ali. Falar sobre o mal, porque aqui, entre aqueles que me ouvem, o que é o mal? Quem está lutando pelo bem? E as pessoas se entreolharam. Falar sobre a justiça, porque no fundo estas guerras acontecem porque os homens tentam ser árbitros para estabelecer justiça sobre aqueles que fizeram mal para si mesmos. Em terceiro lugar, falar sobre amor e definir amor, porque no final das contas todos nós queremos voltar para casa, beijar as nossas mulheres e os nossos filhos, porque todos amamos. E por último lugar, nós precisamos saber e conhecer perdão, porque só se houver a capacidade de perdoar é que esta guerra vai acabar. Em outras palavras, ele estava dizendo: não adianta discutir filosofia, não adianta discutir religião. O que nós precisamos é de alguém que possa definir estes quatro absolutos. Ele disse: vocês querem saber de uma coisa? O único lugar onde essas quatro verdades aparecem de maneira absoluta é no Calvário, na cruz de Jesus. Porque somente Cristo foi capaz de manifestar o amor de Deus diante de uma maldade tão suprema dos homens. Somente Cristo foi instrumento de Deus para revelar a justiça de Deus. Justiça que veio sobre Ele e não sobre nós. Somente em Cristo o amor incondicional foi revelado e o perdão absoluto foi oferecido. No final desta palavra veio um homem de um país ateu. Ele não cita, obviamente, o nome do país, mas era um embaixador. E ele disse que o homem chegou para ele e disse: seu Ravi, eu não queria vir aqui. Eu fui obrigado, meu presidente mandou eu vir. Mas eu quero te dizer que eu estou saindo daqui entendendo pela primeira vez na minha vida a necessidade de conhecer a Deus. Diga para a pessoa do teu lado: só Jesus revela a nossa essência. Diga: só Jesus nos dá a provisão para as nossas enfermidades. Pode aplaudir, querido. Eu estou naquela idade que eu estou apaixonado pelos netos, né? Pelo neto. Sempre que eu ouvi alguém ficar falando de neto, eu achava uma chatice. Outro dia um vô chegou para mim e falou assim: eu já te falei do meu neto? Falei: não, e você não sabe o quanto eu te agradeço por isso. Estou brincando, não falei disso não. Hoje eu entendo o que os netos são para nós. Mas eu vi o testemunho então de um pastor contando que o netinho dele de 3 anos estava brincando enquanto a mãe dele estava procurando a sua carteira. E ela não achava a carteira, procurava ali, procurava aqui. Chegou uma hora que ela falou: oh, meu Deus, eu devo ter perdido a minha cabeça. O menino estava sentado brincando, olhou para ela e falou: mamãe, por favor, não perca o seu coração,
Porque eu estou dentro dele. Na verdade, ao ouvir esse testemunho, a gente chega à seguinte conclusão: desde cedo, se nós somos amados pelos nossos pais, eles se tornam nossa segurança total, sim ou não? Eu me lembro, desde pequenininho, eu morria de medo de perder minha mãe. Com 5 anos de idade, eu olhava para ela e falava: gente, ela está velha. E se ela morrer? E por que isso? Porque no fundo, nós queremos que alguém, aquela pessoa que nos ama incondicionalmente, seja a pessoa que nos dá segurança. Mas a gente vai crescendo e descobrindo que os nossos pais são humanos, são falhos, têm fragilidades. Isso gera uma lacuna enorme no coração. Sim ou não? Por isso, querido, que o homem começa a procurar aquele lenitivo que preencha esse vazio. E eu queria te dizer hoje, só há um que pode preencher esse vazio, que pode te dar segurança, que é perfeito, que é todo poderoso, que é amoroso, que tem sentimento, que se importa com você. E essa pessoa tem um nome, é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Vocês ouvem muitos meus testemunhos sobre a Lília, mas agora estão ouvindo muitos testemunhos também da internet, né? Essa semana, uma mulher escreveu um texto para mim que era mais um jornal. Quando eu vi aquele texto, eu falei: mas poxa, essa pessoa deve pensar que eu não faço outra coisa na vida, né? Mas eu falei: não, se ela está escrevendo, ela deve estar precisando. Então eu li o texto todo. Era uma esposa cujo marido havia abandonado recentemente, deixado-a com 2 filhas. Justamente no tempo em que ela recebeu a notícia da recidiva de um câncer. Ela tratou, foi curada e voltou de novo. Então ela escreveu um texto assim, muito mal criado comigo. Deus está me trabalhando comigo, viu, irmãos? Muito mal criado. É que você fica falando de Deus, de graça, de amor. Queria ver se tivesse um câncer, tivesse sido abandonado pelo teu marido, com 2 filhas, você estava aí falando de Deus. E eu comecei a dialogar com ela, falando do amor de Jesus e tal, e não tinha jeito. Uma hora ela falou: para com esse encorajamento aí que eu estou cheio disso. Aí ela mandou as fotos das 2 filhas e dela. E ela disse assim: veja aí o que ele abandonou. Naquele momento eu me senti tão impotente. Falei: Deus, o que eu posso fazer para encorajar essa mulher? A primeira coisa que eu escrevi foi: que pena. Me desculpe porque eu não pude ajudá-la. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: por que você me escreveu então? Na hora que eu disse que pena, e porque você me escreveu, o coração dela mudou. Na verdade, eu estava tão preocupado em pregar para ela, e estava muito pouco interessado em ouvir a história dela. E no momento que eu falei: mas por que você me escreveu? O coração dela mudou. Eu falei: esse camarada é um canalha mesmo, não devia ter feito isso. Aí ganhei a mulher. No final da história eu disse: olha, eu vou orar por você, vou pedir para que o meu Deus possa tocar na sua vida e te dar paz. Ela disse: muito obrigada pelo seu tempo precioso. A partir de agora eu vou te ouvir mais atentamente. Por que Jesus, querido? Porque ele fazia isso. Os fariseus estavam preocupados em pregar para as pessoas e de apontar os pecados delas. Jesus não. Estava interessado na história delas, no coração delas, na mazela delas, na dor delas, nas enfermidades delas. Por isso as pessoas o seguiam. O mundo não precisa de religião, o mundo precisa de Jesus. E é você que vai dizer para o mundo quem é Jesus, quando você se importar por eles do jeito que Jesus se importa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A terceira razão para te responder por que Jesus.
Porque somente em Jesus nós temos o equipamento para vencermos o sofrimento. Queridos, o sofrimento é real. Hoje aqui, nesse lugar, tem gente que está sofrendo, que está tendo dor física, sofrimento da enfermidade, dor emocional, sofrimento do abandono, da perda. O sofrimento faz parte da existência humana. Mas somente Jesus experimentou os nossos sofrimentos. Aliás, a Bíblia o chamou de homem de dores. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, veio a este mundo para sentir as nossas dores, para entender as nossas dores e para poder nos equipar para vencê-la. Somente em Jesus. Em todas as demais religiões, os deuses são antropomórficos, são deuses com todos os defeitos dos seres humanos: ciúme, inveja. E os homens têm que fazer de tudo para agradá-los. Mas Jesus não. Ele entrou no nosso tempo para compreender a nossa dor. Olhe para a pessoa do teu lado e diz: você está sofrendo hoje? Jesus tem solução para você. Diga: Jesus compreende a minha dor e Ele vai me ajudar a vencer os meus sofrimentos. Glória a Deus. Por que Jesus? Porque em nenhum outro nós podemos ter alguém tão empático. Alguém que não só compreende, como sente conosco a dor. Jesus certa vez olhou para Jerusalém e começou a chorar. E disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de, como uma galinha, trazer os pintinhos para suas asas. Porque vocês não reconheceram a visitação de Deus na vida de vocês. Jesus chorou, sentiu a dor dos rejeitados, dos leprosos, dos pecadores, e com eles se identificou. Quando ele foi descer as águas do batismo, João Batista falou: não, eu não posso batizá-lo, eu que tenho que ser batizado por ti. Ele disse: importa que o Filho do Homem se identifique com os pecadores aos quais veio salvar. Ele sabe da tua dor, e Ele já tem todo o equipamento para que você vença a sua dor e os seus sofrimentos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? E o quarto argumento que me prova que Jesus é o único, a única resposta para os nossos anseios, é que somente em Jesus nós vemos a vitória sobre a morte. Quando Jesus falou da sua morte, Ele disse: olha, vocês estão me pedindo um sinal, eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Jesus ficou 3 dias debaixo da terra e ressuscitou. Se ele fosse um charlatão e as pessoas perguntassem para ele, se ele não tivesse convicção de que ele ia morrer e ressuscitar, ele ia dizer: não, eu vou morrer mesmo, mas eu vou ressuscitar espiritualmente. Ele não fez isso. Ele falou: eles vão me matar e eu vim para isso, mas eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar. Esse é o tipo de afirmação tão concreta e tão verificável que, se ele não cumpre, ele não tem mais nenhum seguidor. Mas quando todos aqueles que fugiram quando ele foi para a cruz o viram ressurreto, esses camaradas ficaram cheios de coragem. E de todos os apóstolos, só João não morreu de martírio. Eles não tinham mais medo da morte, porque o Senhor deles venceu a morte. E eu quero te dizer que hoje nós estamos aqui pelo poder da ressurreição de Cristo. E porque Ele ressuscitou, você e eu temos esperança na vida eterna. Amém? Glória a Deus. Isto não é o fim de tudo, é só o começo. Só o começo. Diz que um jovem adolescente chegou para o pai dele e falou: pai, não aguento mais. Todo mundo dos teus amigos chega para mim e fala depois de um tempo: nossa, como você cresceu.
Ele falou, não seria estranho se ele chegasse para mim e dissesse, você não cresceu nada. É interessante, né? Mas a gente tem algumas frases no que concerne ao tempo que são totalmente ilógicas, mas estão na boca de todo mundo. Por exemplo, quem é que já disse assim, nosso tempo está voando? Quem é que já disse, o tempo está correndo? Não, queridos, o tempo não voa nem corre. Mas por que a gente diz isso? É semelhante, é tão ilógico isso como um peixe que vive na água dizendo, nossa, como a água está molhada. Você só entende uma afirmação dessa se você compreender que o peixe está querendo viver no lugar seco. E na verdade, embora nós vivamos no tempo, todos nós anelamos um dia entrar na eternidade. Glória a Deus. Quando a gente diz o tempo está correndo, é porque você está percebendo que nesta vida está correndo e o seu tempo está acabando. Nessa hora você expressa o desejo da vida eterna. Não é lindo isso? A Bíblia diz que quando você nasceu, Ele colocou no seu coração a consciência da eternidade. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, você é um ser eterno. Amém? Diz que um jovem que jogava futebol americano numa faculdade nos Estados Unidos, ele era reserva, não era muito bom. E de vez em quando ele trazia o pai dele, e o técnico, o Little, via sempre o jovem abraçando o pai, ele se dava muito bem com o pai, e ele gesticulava, parecia que ele estava mostrando a faculdade para o pai. Um dia este pai morre, e o jovem chega para o técnico e fala, técnico, eu preciso jogar hoje. E o técnico fala, mas meu filho, o jogo é muito duro. Você é reserva, você joga direitinho, mas eu preciso colocar os meus melhores. E ele diz, por favor, me coloque hoje, que se eu não jogar bem, me tira. E o técnico então falou, tudo bem. O jovem jogou bem, eles venceram, e o técnico veio parabenizar. Ele disse, eu imagino que você quis jogar hoje porque você queria homenagear o seu pai, não é isso? Ele falou, é isso, mas não é só isso. Meu pai era cego. E hoje foi o primeiro dia que ele me viu jogar. Queridos, o pai dele não viu ele jogar. A gente sabe que quando a gente vai para lá, a gente não vê o que está aqui. Porque senão não seria céu, seria o inferno. Mas o que parece ali, claramente que o rapaz não era crente, mas ele tinha tanta esperança pela vida eterna. Quantos aqui têm esperança pela vida eterna? Eu quero dizer para você, quantos creem em Jesus aqui? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna, pois passou da morte para a vida. Amém? Glória a Deus! Por que Jesus? Porque só Ele venceu a morte. Por que Jesus? Porque Ele é mais do que um mestre, Ele é mais do que um filósofo, é mais do que um bom homem. Ele é o Filho de Deus, aquele que controla a vida e a morte. E Ele declarou, quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Por que Jesus? Eu quero terminar essa palavra do jeito que eu comecei. Eu comecei contando uma história engraçada e quero contar outra engraçada. Diz que o grande cientista Albert Einstein estava viajando num avião e sentou ao lado dele um indiano. E ele gostava de prosear, virou para o indiano e falou, escuta, vamos fazer enquanto está demorando esse voo aqui, vamos fazer uma brincadeira? Ele falou, pois não. Faz o seguinte, olha, você me faz uma pergunta. Se eu não souber, te pago $500. Aí eu te faço uma pergunta. Se você não souber, eu te pago $5. O camarada pensou, falou, bom, esse negócio tá bom, né? Porque eu vou ganhar 500 e ele vai ganhar 5. E o Einstein com a convicção absoluta que ia responder todas. Aí o Einstein falou, eu vou começar. Qual é a distância da Terra à Lua? O rapaz falou, não sei.
tirou a mão no bolso, enfiou a mão no bolso, tirou $5 e deu para o Einstein. Aí o Einstein falou: agora é sua vez. E o rapaz falou assim: o que sobe a montanha com 3 pernas e desce com 4 pernas? O Einstein pensou, falou: não sei, enfiou a mão no bolso, deu $500 para o camarada. Bom, agora é minha vez de novo. Pois não. Aí o Einstein falou: mas o que é isso? Que sobe com 3 pernas e desce com 4 pernas? O camarada enfiou a mão no bolso, deu $5 e falou: não sei. Por que eu estou usando essa piadinha para terminar o sermão? Eu queria te dizer, querido, que no que tange a você evangelizar as pessoas, às vezes a gente se sente como Einstein, né? Sabe toda a teologia, conhece todas as respostas. A primeira coisa que você precisa para ganhar o coração de alguém é ser humilde e saber que você não tem todas as respostas, e que muitas vezes é muito mais importante você conhecer o coração da pessoa do que saber toda a teologia. Porque Jesus, porque Ele é a verdade. Agora, de que adianta Ele ser a verdade se as pessoas que Ele escolheu para partilhar essa verdade não forem humildes a ponto de saber que nós não sabemos todas as coisas? É como eu disse, aquele ditado indiano que diz: que adianta você cortar o nariz da pessoa e depois dar uma rosa para ela cheirar? Jesus é a rosa que as pessoas precisam cheirar. Para quê decepar as pessoas? De que adianta você querer ganhar um argumento e perder o coração da pessoa? O que nós precisamos nessa vida. Quantos aqui já encontraram o Salvador? O mundo precisa do Salvador. Nem todas as pessoas que precisam do Salvador sabem disso. Algumas virão para nós com necessidade abertas, outras serão duras. Vão te confrontar, vão te perseguir, vão te zombar de você, mas no fundo, elas precisam que você fale para elas do coração de Jesus, fale do Salvador para elas, e para isso, você tem que ser humilde. Você não sabe de tudo. Amém? Quantos aqui desejam que alguém se converta? Se você puder revelar para essa pessoa o coração de Jesus, ela não resistirá. Ela só não sabe ainda, mas ela precisa de um Salvador. Eu citei para vocês um grande psicólogo, professor de universidade, que com todo o seu conhecimento humano tirou a própria vida, porque não conseguiu lidar com os seus próprios traumas e dores. Quantos aqui já encontraram o Salvador? Quantos aqui querem se colocar nas suas mãos para alcançar o outro? E o Senhor me manda dizer hoje para vocês que tudo que aconteceu com Jesus não foi por acaso. No final da conversa com Pilatos, de Pilatos e Barrabás, Pilatos percebeu que Jesus não tinha cometido nenhum mal. E ele propôs então fazer uma troca. Olha, ao invés de eu matar Jesus, eu vou matar um outro Jesus, Jesus Barrabás. Mas o povo gritava: não, solte a Barrabás. Por que isso? Porque nas mãos de Deus e no plano de Deus tudo tem um propósito. Barrabás se chamava Jesus também. Então naquele dia tinha que morrer um Jesus. Ou Jesus Barrabás. Barrabás era o sobrenome dele. E Barrabás significa filho do pai. Bar é filho. E Abas é pai. Na verdade, o filho do Pai Celeste tinha que morrer para que o Jesus Barrabás, o pecador que representa você e a mim, pudesse sair livre, ainda que os seus pecados fossem absolutos e a sua condenação era certa.
Porque Jesus trocou de lugar com Barrabás, Ele trocou de lugar com todos os outros Barrabás, você e eu, para a glória do nome de Deus. Amém. Glória a Deus, aplauda mais. Porque Jesus, porque só Ele fez isso. Só Ele fez isso. Então eu quero pedir para você ficar de pé. Você vai fechar os seus olhos, vai botar a sua mão no coração. E eu quero te pedir que nesse momento você faça uma oração sincera para Ele. Ore assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tomou o meu lugar. Os meus pecados estão sobre a tua cruz, sobre o teu corpo. Muito obrigado, porque o Senhor é a pessoa que eu preciso. O Senhor é a minha âncora, o alvo da minha fé, o meu Criador, meu amigo e o meu Redentor. O Senhor saiu da eternidade e entrou no tempo, para que eu, humano, temporal, tivesse acesso à eternidade. Muito obrigado. Hoje eu sei, só Jesus é a resposta para os meus anseios. Eu te adoro, te honro e te glorifico. Amém. Vamos mostrar a Jesus para os homens. Amém. Muito mais. Quando alguém fizer uma pergunta para você, lembre-se, mais importante do que responder a pergunta é responder a quem pergunta. Entenda o coração das pessoas. Às vezes elas vão dizer com a boca uma coisa, mas no coração estão desejando outra coisa. O nosso trabalho é descobrir o que elas anseiam, para poder trazer Jesus para as necessidades mais profundas.